Olá, eu sou Eduardo Cambi, promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná, e eu, junto com a Letícia de Andrade Porto, escrevemos um artigo para falar sobre o pacote anticrime e o banco de perfis genéticos. Lembrando que o banco de perfis genéticos já estava previsto na Lei 12.654 de 2012, que havia alterado a Lei 12.037 de 2009, que versa sobre a identificação criminal do civilmente identificado. Então, foi o pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, que alterou essa Lei 12.654 em dois aspectos principais. Primeiro, a necessidade ou a possibilidade de se excluir o material genético depois de 20 anos após o cumprimento da pena e sempre a requerimento do interessado. Essa foi a primeira modificação. E a segunda modificação é que o condenado que não oferece o material genético para a composição do banco da Lei 12.654 comete falta grave. O que se discute nesse tema é a constitucionalidade da compulsoriedade de fornecimento de material genético como um efeito automático da condenação. Esse tema já vinha sendo objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, especialmente na repercussão geral no recurso extraordinário 973.837 de Minas Gerais. O que se discute ali é se a violação ao princípio da não incriminação, o artigo 5º, inciso 63, e também se há violação ao direito fundamental à privacidade e intimidade do condenado. Como nós não temos grandes parâmetros no direito brasileiro, nós tivemos que recorrer ao direito comparado, especialmente ao direito norte-americano, que será objeto da análise pela doutora Letícia. O que é importante consignar são essas duas questões principais em relação às alterações trazidas pelo pacote anticrime. Primeiro, a questão do direito ao esquecimento, ou seja, se 20 anos após o cumprimento da pena, e sempre a requerimento do interessado, se isso fere ou não fere direitos de alguém que já foi punido e já cumpriu com a pena. E, além disso, se pode ou não pode ser considerado falta grave o fornecimento desse material genético, lembrando que nós estamos tratando de crimes graves contra a pessoa e de crimes hediondos. Afinal de contas, a falta grave impõe uma série de restrições ao condenado, a exemplo do que acontece com a interrupção do prazo de progressão do regime do cumprimento da pena, que está previsto lá no artigo 112, parágrafo 6º da Lei de Execuções Penais, a suspensão do benefício da saída temporária, que está lá no artigo 125 da LEP, e também a revogação de até 1/3 do tempo remido pelo juiz da execução penal, artigo 127 da Lei de Execuções Penais. Portanto, vamos ouvir a Letícia para entendermos como esse banco de perfis genéticos funciona no direito norte-americano. Meu nome é Letícia de Andrade Porto, eu sou mestranda da Universidade Federal do Paraná, e nesse artigo com o Dr. Cambi a gente decidiu fazer uma análise do direito comparado, sobretudo em relação ao banco de perfis genéticos. Isso porque nos Estados Unidos, o banco de perfil genético ele é amplamente difundido. E claro que, como ele é muito utilizado como meio de prova no sistema penal, tem uma série de críticas e opiniões sobre o seu uso, né? Sobretudo pelo amplo acesso dos dados pela polícia. Um dos casos mais emblemáticos que foi julgado pela Suprema Corte americana foi o caso Maryland versus King. Nesse caso, para eu começar a relatá-lo, é procedimento administrativo, quando um detento ingressa no sistema prisional americano, que seja retirado sua impressão digital e também o swab da saliva, de modo a constar, né,
quando o preso ele é condenado por crimes violentos, crimes hediondos, geralmente tem esse tipo de procedimento administrativo. E esses dados tem que constar no sistema no banco de perfis genéticos. E nesse caso, foi o detento cumprir a pena por lesão corporal em 2009. E quando ele ingressou no sistema prisional, foi retirada a sua amostra salivar e mostrou-se compatível com a investigação de um crime de estupro que ocorreu em 2003 e que pendia de resolução. Nesse caso, ele foi indiciado, foi responsabilizado pelo delito, mas o caso chegou até a Suprema Corte, onde a defesa argumentou que o procedimento de retirada do swab salival não encontrava nenhum respaldo em relação à 4ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que diz respeito à inviolabilidade de pessoas, casas, papéis e haveres, né, sem que tenha indícios de culpabilidade. A Suprema Corte rejeitou, né, ao concluir que essa busca e apreensão, né, da saliva não foi arbitrária, justamente porque os interesses estatais preponderam em relação à comparação da amostra de DNA quando do cometimento de crimes envolvendo violência ou agressão, que foi o caso dele, que já estava cumprindo pena por lesão corporal, né? E é claro que aqui a gente não pode falar em método coercitivo de extração, né, já que o DNA da pessoa detida faz parte do processo administrativo da prisão quando envolve crimes violentos. E também não dá para falar em perseguição policial, porque as autoridades não tinham conhecimento de cometimento de outros crimes hediondos ou violentos pretéritos por parte do réu. Uma coisa muito boa desse banco de perfis genéticos também é que ele tem a capacidade de libertar uma pessoa presa que está presa injustamente. E um dado muito interessante quando a gente fez essa pesquisa é que em 2013, ele é um pouco antigo, mas ilustra bem, foram libertados mais de 87 presos que eram inocentes e que passaram quase 20 anos na prisão. Um dos casos mais famosos foi do Horace Roberts, que foi preso em 98 por, teoricamente, ter praticado um homicídio contra sua namorada. E ele já estava preso 20 anos, né, por conta desse caso. E uma faculdade, se eu não me engano, da Califórnia acabou pegando o caso dele, reabrindo o caso, trazendo amostras de DNA das unhas da vítima que haviam sido coletadas e que estavam preservadas, e o DNA não batia com o dele. E aí, jogando esse DNA no banco de perfis genéticos americano, foi encontrado quem realmente havia praticado o crime. Uma questão muito interessante também que a gente se deparou foi a popularização de sites de genealogia. Então, existem muitas pessoas que querem procurar seus ancestrais, e aí acabam coletando o DNA de maneira simples, né, em casa mesmo, e enviam para esse site de modo a encontrar familiares. Só que esses sites acabam sendo tão populares que a própria polícia está utilizando eles, esse mapeamento genético, para tentar solucionar casos que não encontraram soluções, né? E por conta disso, o caso muito conhecido que foi The Golden State Killer, que era um serial killer que cometeu 13 assassinatos, 50 estupros e mais de 100 assaltos na Califórnia nos anos 70, ali até 86, ele só chegaram até ele por conta desse site de genealogia, né, que a pessoa coloca o seu DNA ali para encontrar os seus ancestrais. É claro que isso levanta muitas críticas, né, por conta da violação da intimidade do suspeito, eventual infringência à garantia do devido processo legal e também um novo método de prova que tem uma credibilidade duvidosa. Nesse sentido, é necessário que se encontre um equilíbrio entre o interesse público na solução de crimes e da intimidade daqueles que fornecem material genético para fins de particulares, que não se mostra plausível, né, essa utilização das informações para perseguir crimes não cometidos com violência. Então, no caso dos Estados Unidos, cabe ao Congresso americano legislar sobre a possibilidade ou não dessa utilização de bases de dados constantes nesses sites privados de genealogia para encontrar suspeitos crimes.